Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristina Santos e hoje teremos uma aula de ciências sobre a alimentação dos brasileiros. Quais as contribuições de se ter uma alimentação equilibrada? Antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é para as turmas do primeiro ciclo da EJA, como eixo temático Empreendedorismo e Educação Financeira. O objetivo de aprendizagem é interessar-se pelas ciências e pelas artes como forma de conhecimento, interpretação e expressão dos homens sobre si mesmo e sobre o mundo que os cerca. E como objetivo da aula, destacar as principais mudanças dos hábitos alimentares dos brasileiros, identificar a influência do tipo de alimentação na saúde da população, e conhecer diferentes comidas que movimentam a economia local de algumas regiões do Espírito Santo. E aos estudantes, não esqueçam de registrar sua presença em nossa aula, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Agora, é preciso que você pegue seu caderno, lápis e borracha para registrar o conteúdo de hoje. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem. Comecem anotando a data de hoje e o tema da aula, as contribuições de uma alimentação equilibrada na vida dos brasileiros. Vou dar mais um tempinho para vocês fazerem a escrita. Agora sim, tudo pronto, então vamos começar. Os hábitos alimentares dos brasileiros modificaram ano após ano. E não sei se vocês perceberam, mas tem sido cada vez mais difícil fazer refeições mais saudáveis devido aos costumes e à agitação da vida moderna. A falta de informação, o excesso de trabalho e a escolha dos alimentos somente pelo paladar são algumas das causas de uma nutrição errada ou deficiente, que prejudica a saúde de modo progressivo e silencioso. As mudanças de comportamento e a adoção de hábitos alimentares saudáveis significam uma virada rumo a uma vida longa e de qualidade. Ter boa saúde depende dos hábitos adquiridos ainda na infância, principalmente na convivência com a família e na escola. Assim, eu pergunto a vocês, quais consequências da mudança dos hábitos alimentares na vida dos brasileiros? Vamos refletir acerca de algumas questões importantes para tentar responder a essas perguntas. Preste bem atenção nessas duas tirinhas sobre alimentação. Na primeira, olha o que diz a mãe do nosso personagem quando ela entrega o lanche para a criança. Aqui está o brinde e o lanche. Na segunda tirinha, o diálogo entre os personagens diz: finalmente vou matar a fome. Se continuar assim, não só sua fome você vai matar, diz o outro personagem. Ambas as tirinhas chamam a atenção para as consequências de não se ter uma alimentação saudável. E isso é muito importante, porque nas últimas décadas é percebido que as refeições, antes ricas em alimentos naturais e de origem vegetal ou animal, deram lugar a refeições mais rápidas, com predominância de alimentos industrializados. Eu mesma, na minha infância, comia frutas e verduras com muito mais frequência, pois tinha mais acesso a elas. Eu morava em uma casa com quintal. Minha mãe cultivava diversas frutas e verduras lá neste espaço. Hoje, a minha realidade é bem diferente. Além de não ter mais quintal,
também não tenho muito tempo para desenvolver a tarefa de plantar algumas hortaliças em casa, reflexo das obrigações da vida moderna. E com isso, nos rendemos a refeições mais rápidas. Os alimentos industrializados e ultramente processados são decorrentes da nova tecnologia de produção. Fazem parte da dieta de pessoas de diferentes idades e classes sociais. A diversidade de sabores, cores, consistências, embalagens e propaganda seduz consumidores que estão sedentos por novidade. Os resultados de diversas pesquisas realizadas aqui no Brasil ao longo dos anos de 2000 apontavam que a alimentação da maioria dos brasileiros é composta basicamente por arroz e feijão, associada a alimentos como refrigerantes ou sucos industrializados. E percebendo essa preferência brasileira, muitos empreendedores se aventuraram nesse ramo. Este empresário teve a ideia de criar uma rede que vendesse pratos com arroz e feijão na caixinha. A ideia deu tão certo que 7 anos depois dessa sacada e criação, seu negócio terminou o ano faturando mais ou menos 150 milhões de reais. Neste ramo alimentício, há ainda vários pequenos empreendedores que viram no paladar dos brasileiros a oportunidade de garantir o sustento familiar. Quem nunca aí comeu um delicioso cachorro-quente na pracinha do bairro? Ou nunca encomendou alguns quitutes do vizinho para adoçar a sua festa? Eu mesma não resisto a um pastel com caldo de cana toda vez que vou à feira livre do meu bairro. Mas vamos voltar ao nosso bate-papo sobre preferências alimentares. Apesar do arroz e feijão serem considerados de boa qualidade nutricional, as bebidas que citei, refrigerante e sucos industrializados, não são tão bons assim. Esse tipo de bebida, apreciada por muitos, infelizmente possui um baixo teor nutricional. Observem o que diz a descrição de um desses produtos. Olha a quantidade de carboidrato e sódio indicada para uma porção de 335 ml, o que equivale a um pouco mais de um copo americano. Um teor alto de valores energéticos se consumido diariamente e em grande quantidade. Por isso, é muito importante que façamos as escolhas certas na hora de montar uma refeição. Opte em consumir o que for natural. E vocês sabiam que para cada faixa etária há recomendações nutricionais? Durante a infância, na adolescência, na fase adulta e na terceira idade, devemos ingerir nutrientes de acordo com a faixa etária para que tenhamos maior qualidade de vida e bem-estar. Olha que legal esse resuminho que fiz para vocês sobre o assunto. Os recém-nascidos, o recomendado é o leite materno, pelo menos até os 6 meses de vida, pois o leite contém proteínas, carboidratos, vitaminas, sais minerais e principalmente água. Amamentando, a mãe transfere para o bebê seus anticorpos, ou seja, através do leite materno, a mãe protege seu filho contra micro-organismos causadores de doenças. E por isso que a alimentação de um recém-nascido deve ser diferente à de um adulto. Já na adolescência, é necessário ingerir uma grande quantidade de alimentos que proporcione energia e nutrientes, devido ao crescimento acelerado que ocorre nessa fase. Assim, alimentos como arroz, pão, macarrão, entre tantos outros, precisam estar presentes para esse grupo. Mas vale lembrar que a junção desses alimentos tem que ser consumida de forma moderada e equilibrada, hein? Agora, na fase adulta e na terceira idade, essa quantidade de energia, antes recomendada para os adolescentes, deverá ser associada com gasto calórico para esse grupo, assim evitando o acúmulo de gordura em excesso. E é aí que se justifica a importância de se praticar uma atividade física. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requer gasto de energia. Mas vocês sabem o que isso quer dizer? Vamos assistir
ao vídeo elaborado pelo Ministério do Esporte acerca dos dados coletados em uma pesquisa inédita sobre as práticas do esporte no Brasil. Os dados foram ponderados com base em uma projeção da população brasileira por região, gênero e grupos de idade, feita pelo IBGE para o ano de 2013. E o resultado de pessoas que não praticavam nenhuma atividade física na época é impressionante. Aproveite e observe com atenção os benefícios quando optamos em nos movimentar. O Ministério do Esporte realizou uma pesquisa inédita no Brasil e levantou dados sobre os praticantes, a infraestrutura, a legislação e os investimentos na prática de esportes no país. Este trabalho revelou dados interessantes sobre nós, os brasileiros. Você sabia que 45,9% da nossa população é sedentária? Ou seja, não pratica nenhum esporte ou atividade física? E você sabia que isso é prejudicial à saúde? Pois é, esses homens e mulheres sedentários conhecem os riscos que a falta de exercício pode trazer. Mesmo assim, deixam de se exercitar. Alguns por falta de tempo, outros por falta de motivação. E muitos pela famosa preguiça. E você, faz tempo que não pratica esporte? Quer convencer alguém a se mexer mais? O Ministério do Esporte convida você a conhecer melhor este quadro e, quem sabe, mudar os seus hábitos. Siga o exemplo de quem já percebeu que treinar regularmente só faz bem. A prática regular de atividade física fortalece os músculos, melhora a frequência dos batimentos cardíacos e circulação, reduz a ansiedade e a depressão e ainda evita ou controla doenças como obesidade, diabetes e osteoporose. Com tantos benefícios, não dá para se render à preguiça, não é mesmo? Comece já! Junte a sua turma para jogar vôlei, peteca, futebol ou até fazer uma caminhada. O seu corpo agradece. Quer ver mais dicas como esta? Acesse o site e confira a pesquisa completa. E não se esqueça, o esporte garante a sua qualidade de vida. Bem legal a animação, não é? Hoje, em quase todos os bairros de diversas cidades, é possível encontrar grupos que praticam diferentes modalidades de atividade física e de forma gratuita. Elas vão desde a academia popular até dança e luta. E o mais importante, para todos os públicos e idade. E se você aí ainda está parado sem praticar nenhuma atividade física, procure um desses grupos. Lembre-se que nunca é tarde para começar. E por falar em atividade física e saúde, vocês sabiam que a nossa capital, Vitória, em 2018, estava entre as 5 capitais do Brasil onde mais se praticava atividade física? É claro que com o aparecimento da pandemia da Covid-19, na qual tivemos que fazer o isolamento social para evitar o contágio pelo vírus, essa continuidade provavelmente ficou comprometida. E não só entre nós capixabas, mas em todo o mundo. Mas o que é bom nesse título é que Vitória, naquele momento, se tornou uma capital saudável e, consequentemente, com menores taxas de obesidade. E vocês sabem o que é realmente a obesidade? É o resultado do armazenamento de gordura em excesso no corpo. Ocorre quando a quantidade de energia gasta pelo organismo é menor do que a energia extraída dos alimentos ingeridos. Assim, a energia que o corpo não utiliza é armazenada como excesso de gordura. E as consequências são severas, pois pesquisas indicam que há mais obesos entre os que morrem em decorrência de acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como AVC e o infarto. E fiquem atentos, pois a obesidade pode acometer a qualquer um em qualquer faixa etária. Mas vocês sabem o que fazer para saber se você está acima do peso ou obeso? A melhor forma de saber se você está acima do peso ou obeso é por meio do cálculo do Índice de Massa Corpórea, o IMC. Olhe meu exemplo. Hoje eu peso 69 quilos
Dividindo esse valor pela minha altura ao quadrado, ou seja, multiplicado por ela mesmo 2 vezes, que é 1,69 m vezes 1,69 m, assim, meu IMC é 24,2, ou seja, normal. E se você achou complicado calcular, não se preocupe. Atualmente, há vários aplicativos de celulares que podem te ajudar nesse cálculo. É só pesquisar. E então, estudantes, conseguiram compreender as consequências causadas pelas mudanças nos hábitos alimentares pela população brasileira ao longo dos anos? Espero ter contribuído para esclarecer algumas questões acerca deste assunto. E se vocês aprenderam mesmo, não terão problema algum em realizar essa atividade que preparei para vocês. Mas antes, se você ainda não registrou a sua presença na nossa aula, faça agora. É rapidinho. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua telinha e pronto. Agora sim, vamos lá. Observem o gráfico e respondam. Qual a porcentagem de pessoas que consomem saladas? Qual a porcentagem de pessoas que consomem fast food? Aquelas comidas rápidas, lembram? Qual a porcentagem de pessoas praticantes de atividade física? E qual a porcentagem de pessoas que estão vulneráveis a terem doenças cardiovasculares? Ou seja, doenças como hipertensão, por exemplo. Aproveite o gráfico de setores dessa atividade para relembrar sobre porcentagem, que é a divisão de um número qualquer por 100. Tiveram dificuldade para fazer a leitura desse gráfico? Saber ler um gráfico e interpretar suas informações é essencial não somente em atividades escolares, mas também para a vida, pois os gráficos são representações que permitem uma interpretação imediata da informação que eles contêm. Mas para saber quais são, você precisa fazer a leitura de um outro item muito importante que compõe o gráfico, a legenda. A legenda de um gráfico é a tradução dos símbolos em termos escritos, como a legenda do gráfico que estamos analisando. Assim, nossas respostas à porcentagem são: para as pessoas que consomem salada, 32,7%. Esse aqui, que está em amarelo. Fast food, 10,9%, que é essa porcentagem em amarelo mais escuro. Atividade física, 34,5%, ou seja, essa grande parcela em rosa. Cardiovasculares, 21,8%, essa porcentagem em azul. Fácil, não foi? Mas diante desses resultados ilusórios, claro, que vimos no gráfico, quero chamar mais uma vez a atenção de todos para aquela pergunta que fiz no início da nossa aula. Vocês lembram? Que consequências a população brasileira pode sentir quando há mudanças erradas nos hábitos alimentares? A resposta está no nosso gráfico também. Basta observar que se temos uma porcentagem grande de pessoas que possuem hábitos saudáveis, como cuidando da alimentação e praticando atividades físicas, é claro que essas pessoas terão mais qualidade de vida. Agora, sobre as consequências negativas, o gráfico também nos mostra as respostas. Temos as duas porcentagens menores, representando pessoas que optam por alimentos rápidos e que sofrem doenças cardiovasculares. Assim, podemos interpretar que, além das pessoas que se alimentam mal, há também pessoas que não estão praticando atividade física. E a consequência? Menos saúde. Por isso, queridos estudantes, cuide-se. Vocês vão se sentir muito melhor, mais animados e seu corpo vai agradecer. Infelizmente, nossa aula está terminando. Espero que tenham gostado.
Aproveite e registre a sua presença na nossa aula, caso ainda não tenha feito. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E antes de encerrar, quero deixar mais uma dica. Não guarde as informações do nosso encontro só para vocês. Levem essa discussão para a escola, amigos e familiares, pois é muito importante e necessário que se discuta sobre a importância de se ter uma alimentação saudável, em concordância com práticas de atividade física. Até a próxima, continue se cuidando, um grande abraço virtual e não se esqueçam, mesmo distante, estamos juntos!